Olá, direto da redação do Jornal Diário de Teresópolis, atualizando as informações do nosso município, principalmente relacionadas ao combate e ações geradas pela pandemia do novo coronavírus. E a nossa feirinha do Alto, que há 3 meses não funcionava, está pronta para a reabertura gradual. Já estão montadas a maior parte, as barracas, né, já estão lá na Praça Higino da Silveira, no bairro do Alto. Seguindo algumas regras, né, dessa reabertura gradual, foram montadas as barracas em menor número, prevendo um distanciamento entre os estandes, e por conta dessa redução do número de barracas oferecidas para os feirantes, será feito um revezamento para o funcionamento, principalmente nesse primeiro momento, né, em análise da situação do município, essa preocupação com uma nova escalada da doença, mas para permitir essa reabertura, nesse primeiro momento, dessa forma, com barracas mais distantes, diferente do que a gente estava acostumado a ver. Além disso, os feirantes terão que disponibilizar álcool gel para os feirantes e para quem trabalha nas barracas, né, os ajudantes, e para o público, além de cobrar a utilização de máscaras de forma obrigatória, né, para os clientes, e para os feirantes não precisa nem dizer, né? Realização da limpeza, higienização das embalagens dos produtos antes de entregar aos clientes, proibir o uso de provadores, né? Algumas barracas de roupa tinham aqueles provadores improvisados, não poderão mais funcionar. Se houver aí aglomeração, né, nesse primeiro momento a gente acha difícil por conta dessa redução do turismo, mas se houver aí fazer a formação de uma fila com a distância, aquela distância prevista, priorizar o pagamento por meio de cartão, né, meio eletrônico, e nessas maquininhas do cartão, utilizar aí o filme PVC. No caso dos estandes de alimentação, né, na segunda-feira, quando eu falei dessa reabertura da feira, a gente ainda não tinha essa informação. No caso dos estandes, somente poderão possuir uma mesa e 2 cadeiras entre os estandes e deverão ser limpos, né, com frequência, já com cada saída de cliente, fazer essa higienização com álcool, né, quando trocou o usuário lá, aquela limpeza geral com álcool. Essa praça de alimentação, né, também tem essa expectativa de um movimento, também fechado há muito tempo os bares. E outro detalhe aí, né, que também já tinha essa informação na segunda, mas repetindo, no caso de expositores idosos, imunodeprimidos ou gestantes, eles não estão autorizados a retornar nesse primeiro momento por conta da pandemia da Covid-19. Então, Feirarte, a Feirinha do Alto, lá na Praça Higino da Silveira, depois de 3 meses, quase que exatamente da última vez que os estandes foram montados lá na praça, agora voltam a dar cor. E aí a expectativa de um movimento, mesmo que pequeno nesse primeiro momento, para tentar diminuir os prejuízos financeiros dos nossos feirantes, nossos amigos da Feirinha do Alto. E além lá dessa possibilidade de revezamento, de número menor de feirantes trabalhando a cada fim de semana, eles mantêm a venda virtual, né? Procure lá no Facebook o grupo Feirinha de Teresópolis Vendas, que se você não encontrar no fim de semana que você estiver na Feirinha do Alto o seu stand preferido, faça um contato aí com a organização lá no centro da praça, ou então procure aí diretamente nessa página para tentar encontrar o seu produto. Nessa época do ano, principalmente, as roupas, calças de moletom, fazem muito sucesso, esse material produzido, artesanato, trabalho feito aqui em Teresópolis. E a Prefeitura anunciou que o centro de triagem do Pedrão volta a atender no período de 24 horas. Está aí o centro de atendimento 24 horas contra o coronavírus, é o nome dele. Porém, há cerca de 3 DOs atrás, né, a Prefeitura vem ditando essas regras aí da Covid-19 através de decretos do prefeito, há mais ou menos 3 DOs, e vem a informação dizendo que o centro de atendimento deixa de se chamar centro de atendimento 24 horas e passa a chamar apenas centro de triagem, funcionando de 8 da manhã às 8 da noite. Aí,
colocamos essa informação na reportagem do Jornal Diário da edição de ontem, falando do número de atendimentos no Pedrão, que teve um aumento na semana passada, 230 atendimentos em uma semana, alguns dias, os dias com maior procura, 40 atendimentos no dia, e quando essa reportagem foi divulgada, teve gente que foi lá para a rede social falar que era fake news. Só que detalhe, quem foi para a rede social falar que era fake news do Diário foi o vice-prefeito, Dr. Ari. Porém, ele esqueceu de dar uma olhadinha no Diário Oficial, né, assinado pelo seu titular da pasta, o prefeito Vinícius Clausen, que dizia que o funcionamento era de 8 da manhã às 8 da noite. Então, se tinha fake news, essa fake news saiu no Diário Oficial da Prefeitura, não foi por aqui. Aí, depois da publicação dessa discussão, é fake news, não é? Olha, o erro está na Prefeitura. Aí voltaram atrás, saiu uma corrigenda aí no Diário Oficial da Prefeitura, né? Aí cito o decreto 5.309, porque foi o último. Essa informação está nos decretos anteriores também, mas o último é que fica valendo. Então mudou ali, ó. Tá lá, ó. Artigo 27, o centro de atendimento passa a ser denominado centro de triagem, horário de funcionamento, 8 da manhã às 8 da noite. E agora tá lá, ó, centro 24 horas, funcionando período normal, ou seja, 24 horas pelo período indeterminado. Então tá aí, ó, não era fake news não, era informação do Diário Oficial, já foi consertado. Então uma dica, vá aquela pesquisa antes de sair comentando em rede social, dá uma pesquisadinha, uma perguntada, não faz mal nenhum. E o HCT continua divulgando mensagens de profissionais da saúde que passaram pela Covid-19 e venceram a doença. Vamos a mais um texto divulgado pela assessoria de comunicação do hospital. Dessa vez a mensagem é justamente da diretora de enfermagem do HCT, a Adriana Coutinho da Silva Fonte. Ela foi uma das profissionais de saúde que venceu a Covid-19 e ela deixou a mensagem. Busquei em Deus forças para enfrentar o dia a dia da doença, cercada pelo amor da minha família e dos meus amigos. Hoje estou curada. Que possamos transmitir positividade àqueles que também vivem dias de incerteza. Está aí a mensagem da Adriana Coutinho, diretora de enfermagem do HCT, uma das mais de 100 pessoas da área de saúde que teve confirmação para a Covid-19 e além de já passar um período de estresse, né, fazendo o tratamento da doença, teve que viver literalmente na pele a Covid-19, se recuperou e a gente, sempre que houver uma atualização lá por parte do HCT, a gente traz essa mensagem aqui dos valorosos profissionais da saúde. Nesse período de pandemia, principalmente quando as medidas restritivas de isolamento social estavam mais rígidas, houve preocupação em relação à violência doméstica e também à violência contra o idoso. Houve um registro, um aumento no número de casos de violência contra os idosos. Por conta disso, o governo federal lançou uma cartilha, uma orientação para atender essa categoria. No atual cenário de pandemia da Covid-19, a população idosa é uma das mais vulneráveis. De acordo com o Disque 100, a maioria das quase 15 mil denúncias de violação dos direitos humanos recebidas desde março tem como vítimas os idosos. Talvez não tenha sido uma violência tão grande, mas sim violência ao longo da vida que tem acarretado alguns traumas de forma emocional, que tem atrapalhado aí o seu cognitivo. Para maior proteção e assistência aos idosos, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos tem desenvolvido ações para o fortalecimento de mais de 2.300 instituições de longa permanência, que hoje abrigam mais de 70 mil idosos em todo o país. O governo lançou ainda uma cartilha com perguntas e respostas que explica os direitos da pessoa idosa. Além disso, um projeto de lei do governo, já aprovado no Senado, vai destinar 160 milhões de reais para asilos e casas de repouso sem fins lucrativos. É o idoso responsável pela cultura, pela tradição e até pelo sustento de toda a família. Então esse é o momento de parar, pensar e a partir desse dia, do dia 15, dar um pouco mais de amor para os idosos do Brasil.
nesse período de vulnerabilidade que eles estão passando. Em Teresópolis, a Prefeitura tem divulgado uma campanha em relação à preocupação que se deve ter com os animais nesse período de pandemia do novo coronavírus. Está aí a mensagem sobre os cuidados que se deve ter quando passear com o seu pet pela Calçada da Fama, Parque Regadas, Bairro do Alto, quando der aquela voltinha com o seu cãozinho. Tomar o cuidado de fazer também a limpeza das patas do animal, porém com água e sabão neutro. De maneira nenhuma use desinfetantes ou outros produtos de limpeza, né? Lembrando da importância sempre do cuidado com os animais, não só nesse momento, mas durante qualquer fase da nossa vida, né? E justamente agora, nesse período, muita gente ainda mantém o isolamento social, trabalhando de home office, os animaizinhos acabam sendo grande companhia. Também há uma preocupação em relação à redução do número de doadores de sangue aqui em Teresópolis. Com a informação, a repórter Paola Oliveira. Olá, a Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular tem intensificado aí o alerta do Junho Vermelho. Esse mês tem sido dedicado à conscientização da importância da doação de sangue, principalmente nesse contexto de pandemia. A Prefeitura de Teresópolis, através de uma nota, informou a nossa equipe a situação do hemonúcleo aqui de Teresópolis, que se encontra aí com abastecimento, com estoque abaixo da média, mas tem conseguido realizar as solicitações de urgência e rotina. A Prefeitura também tem informado por meio das redes sociais como que tem sido o atendimento agora nesse momento de pandemia no hemonúcleo. Para você fazer a sua doação, você precisa fazer o agendamento através do telefone fixo e também do WhatsApp. Você pode escolher aí qual a melhor forma para você entrar em contato com o hemonúcleo e marcar o seu dia e horário. Eles também estão alertando aos doadores para não levarem acompanhantes para evitar aglomeração na sala de espera e também estão alertando a esses doadores para comparecerem com o uso da máscara de proteção. Para você doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos de idade e estar pesando acima de 50 quilos. Os adolescentes de 16 e 17 anos que querem fazer a sua doação podem fazer, ao menos, se apresentarem aí a autorização dos responsáveis legais. Para você fazer a doação, é necessário apresentar o seu documento com foto, seu RG e também estar bem alimentado, não ter ingerido alimentos com gordura pelo menos 3 horas antes do procedimento, ter descansado pelo menos 4 horas antes na noite anterior, não ter ingerido bebida alcoólica pelo menos 12 horas antes da doação e também não ter fumado pelo menos 1 hora antes do procedimento da doação de sangue. O nosso hemonúcleo aqui de Teresópolis fica localizado na Rua Francisco Sá, número 299, anexo ao Centro de Saúde da Várzea, com atendimento aí de segunda a sexta, de 8 da manhã ao meio-dia. Lembrando que só por meio de agendamento. Eu volto com você, Marcelo. Obrigado, Paola. Todos aí que puderem, né, façam sua parte e procurem lá o Centro de Saúde da Várzea, através daqueles números, né, façam um agendamento para realizar a doação de sangue. Nesta quarta-feira, a Guarda Civil Municipal, junto com a Polícia Militar, o 30º BPM, retomou aquela fiscalização em relação às motocicletas utilizadas de maneira inadequada em Teresópolis. Tenho falado bastante dessa situação, porque com a questão do isolamento social, antes ainda da reabertura dos estabelecimentos comerciais, havia aumentado bastante o número de motos circulando por conta de entregadores. Mas não só de trabalhadores a gente percebia nesse meio, né? Muita moto com cano aberto, aquele cano barulhento, barulho insuportável. Para o motoqueiro, né, que é motoqueiro, não é motociclista quem faz isso, para o motoqueiro, ele não está escutando nada, está acelerando, o barulho está indo para trás. Mas quem está na calçada, em casa, no apartamento, tem que ficar ouvindo esse barulho insuportável, esse tipo de cano que é proibido, né? O cano aberto. Além disso, cometendo diversas irregularidades. Falei isso aqui dezenas de vezes. Então, atendendo essa demanda, a PM e Guarda Civil montaram novamente a operação
e apreenderam 7 motocicletas em situação totalmente irregular. Logicamente, a Guarda Civil se posicionou em relação a isso, não é nenhuma campanha contra quem está precisando trabalhar. Logicamente, todos nós precisamos trabalhar, eu preciso, todo mundo precisa trabalhar, mas isso não quer dizer que a gente pode desrespeitar as leis, as regras, porque precisa trabalhar, não é justificativa. Já pensou se não houver mais o Código de Trânsito? Eu estou trabalhando, não preciso respeitar mais o Código de Trânsito, eu faço o que eu quiser porque eu estou trabalhando. Olha a bagunça que vai ficar, além do risco de acidentes, porque tem sido percebidos com frequência muitos casos de desrespeito ao CTB em Teresópolis. E essa semana mesmo eu presenciei, ninguém me contou não, eu presenciei 2 motoqueiros, repetindo, nesse caso é motoqueiro, trabalhando aí na entrega e fazendo manobra em local proibido. Um saindo da rua José Corrêa da Silva Júnior, popularmente conhecido como Esquina do Pecado, e ele queria ir em direção ao Alto, mas no lugar dele seguir pela Delfim Moreira, passar lá no cruzamento da rua Jornalista Delcio Monteiro, Olegário Bernardes, voltar em sentido alto, ele veio pela Esquina do Pecado, atravessou a pista e cruzou o canteiro central. No mesmo momento, vinha um motoqueiro em sentido alto que queria ir para o bairro de São Pedro, no lugar dele dar a volta na antiga Telemar, ele atravessou o canteiro também no mesmo local e entrou ali na direção da rodoviária. Isso para cortar 3 minutos aí, isso muito tempo, 3 minutos que cada um perderia se fizesse o trajeto que deveria ser feito. E não satisfeitos em realizar essa bandalha, os dois, eles quase atropelaram um ciclista que estava na ciclofaixa. E moto atravessando o canteiro central é situação comum durante todo o tempo, principalmente no período da noite. Ele vem, quero manobrar, ele vira de qualquer maneira em cima do canteiro central e não está nem aí para o pedestre, para o ciclista ou para qualquer pessoa, outro veículo que esteja vindo. Aí depois sofre o acidente e no lugar de garantir aí o dinheiro, o alimento da família, que vinha através desse trabalho suado, não é um trabalho fácil, logicamente, ficar sentado na moto horas, pegando frio, fazendo entrega, tendo que andar rápido, mas no lugar de levar o dinheiro para casa, vai levar problemas. Se sofrer um acidente, aí passar um período internado, sem poder trabalhar, sem direito a nenhum tipo de auxílio. Então, não custa nada. Às vezes, por causa de 1, 2, 3 minutos a menos nessa entrega, você coloca a sua e a vida de terceiros em risco. E falando de acidentes, hoje o bairro do Meudon ficou sem luz, parte do bairro do Meudon, porque um caminhão derrubou um poste, está aí, Rua Fernando Filho, no Meudon. Segundo apurado no local, o caminhão estava parado ali na parte mais íngreme da rua e desceu sem o motorista, né? Acabou por algum problema aí no freio de mão, ou o esquema de engrenagem aí falhou. O caminhão desceu sem motorista, invadiu a calçada, bateu e derrubou um poste e deixou o bairro sem luz, né? Muita gente já estava sem água e acabou ficando sem luz por conta desse poste derrubado lá no bairro do Meudon. Falando em água, boa parte de Teresópolis mais uma vez sem água. Falei aqui ontem, Perpétuo, Pimentel, outras divisões do bairro de São Pedro. Esse caso específico, a SEDAI informou que era um problema na tubulação que tinha resolvido e que a água voltaria a cair ontem à noite mesmo. Só que chegou nesta quinta-feira de manhã, teve um problema de luz na central de abastecimento da SEDAI, um problema da Enel, segundo a SEDAI, e sem luz a SEDAI não consegue bombear água para a cidade e, novamente, boa parte de Teresópolis com as torneiras secas nesse momento de pandemia que se fala tanto na importância de higienizar as mãos, a casa, a roupa, os produtos do supermercado. Vamos lá, a promessa que nas próximas horas, né, dependendo do serviço da Enel, a água volta. Vamos agora atualizar os dados do Gabinete de Crise com informações da Secretaria de Saúde em relação à pandemia da Covid-19. Segundo a Prefeitura, passou de 1.155, para 1.173 o número de casos positivos da Covid-19, né? Mantendo essa média aí, 15, 20, entre 15 e 20 a cada dia, novos casos em Teresópolis, e, consequentemente, sobe o número de casos ativos, 536, lembrando sempre que tem a subnotificação. Então, não vamos desmerecer a doença, aparentemente reduzindo em relação às semanas anteriores. A partir da próxima, a gente tem o resultado dessa flexibilização, aí, dessa abertura da economia. Mas, por enquanto,
essa redução do número de casos, que é o que a gente quer nessa linha, tentando descer a curva, e a tão falada descida de curva, é isso que a gente espera. Mas devemos fazer a nossa parte, cuidado com o álcool gel, aí passar álcool gel na mão quando estiver na rua, em casa lavar a mão, máscara sempre que precisar sair, né? Fazer atividade física, vai no comércio, vai trabalhar, utilize a máscara, é melhor usar máscara do que respirador, para que a gente mantenha os números mais ou menos nesse patamar. Segundo a Prefeitura, 37 leitos ocupados e 26 leitos vagos, sendo leitos de UTI 8. Está no limite. Ainda aguardando aí os 5 novos que seriam inaugurados no HCT. No banner seguinte, eu tenho aqui a informação em relação a esses novos casos, né? Em relação aos novos casos aí de ontem para hoje, que entraram na lista, são essas pessoas aí. Eu separei bloco de bairros para você ter uma ideia, né? Você, qual bairro que está tendo mais problemas? Segundo os últimos casos confirmados, foram 4 no bairro de Araras. 4 casos no bairro de Araras. A gente não tem informação se essas 4 pessoas aí, uma mulher de 22 anos, homem de 23, mulher de 64, homem de 32, se são todos da mesma família ou não, mas são 4 casos no bairro de Araras, 3 casos no bairro da Várzea, ainda na região urbana, ali mais um caso em cada bairro desse aí. Uma mulher de 40 anos na Cascata Guarani, outra mulher de 49 em Agriões, homem de 40 anos morador do Meudon, uma mulher de 31 residente na Quinta Lebrão. Agora indo em direção aí ao interior, né, pegando as estradas para o interior do município, aliás, ficou um quebra-frascos perdido ali antes de ir para o interior, mais 2 casos em quebra-frascos, mulher de 44 e uma mulher de 45 anos lá no bairro de Quebra-Frascos. Em Albuquerque, mais 2 ocorrências, 2 homens, um de 49 e um de 37 anos. Lá em Motas, mais uma idosa, 64 anos, grupo de risco, teve a confirmação para a Covid-19. E na localidade de Cruzeiro, segundo distrito de Teresópolis, um homem de 33 e uma mulher da mesma idade. Esses são somente os últimos que entraram para essa lista, né? Esse salto de 1.155 para 1.176 foram essas pessoas aí que tiveram a confirmação para a Covid-19, dados da Secretaria Municipal de Saúde, divulgados pelo Gabinete de Crise. Havendo qualquer atualização nesse gráfico, antes da entrada de um novo boletim informativo, você confere na barrinha de notícias, né, se estiver acompanhando pela Diário TV e se estiver nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube, né, entra lá automaticamente mesmo antes da chamada de um novo boletim de notícias. Lá no YouTube, não esqueça de assinar o nosso canal para receber a programação ao vivo da Diário TV e todas as novidades. Essas e outras informações você confere em nosso site netdiario.com.br e lá também você pode se cadastrar para receber a versão digital do jornal O Diário. Até mais!